Nós vamos entrar agora em um novo capítulo do nosso estudo do panorama bíblico do Antigo Testamento. Agora que nós tratamos os acontecimentos que houveram no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de hoje nós vamos tratar os livros históricos, especificamente a história do povo de Israel entrando em Canaã. E para isso nós vamos utilizar o livro de Josué, o homem que foi escolhido por Deus para substituir a Moisés. A Bíblia diz que Deus o encoraja, dizendo o seguinte: seja forte, seja corajoso, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, e antes nela medita de dia e de noite. Assim, Josué, que está próximo da região de Canaã, tem como primeira missão atravessar o povo pelo Rio Jordão. A Bíblia diz que Josué traz algumas orientações. Primeiro, a Arca da Aliança vai ter que passar. E em seguida, ordena ao povo que se santifique, porque Deus faria um grande milagre. Para atravessar o Rio Jordão era necessário ou ter uma ponte, ou que o rio fosse aberto, assim como havia sido o Mar Vermelho. E de fato aconteceu. A Bíblia diz que Deus para o fluxo da água, o Rio Jordão seca completamente para que toda aquela comitiva do povo de Israel atravessasse, saindo de Cádiz Barneia e entrando, propriamente dito, em Canaã. A Bíblia diz que logo depois que isso acontece, Josué realiza um memorial. Ele coloca 12 pedras no solo do Rio Jordão. E essas 12 pedras seriam um memorial representando as 12 tribos de Israel que atravessaram o Jordão para adentrar a terra de Canaã. Depois que o povo atravessa o Jordão, a Bíblia diz que eles acampam na região de Gilgal. E ali o povo conclui de fato que os milagres de Deus são reais. Aquela segunda geração estava provando de um dos milhares de milagres que a primeira geração havia provado. Agora o povo está oficialmente na terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas nós temos um grande trabalho para ser feito. A partir de agora, Josué, que era um general de exércitos, vai começar um empreendimento militar para conquistas das terras. E a primeira terra, Jericó. Para começar, Josué envia para aquela região 2 espias. Estes homens têm contato com uma meretriz chamada Raabe, que diz em um acordo o seguinte: eu posso deixar vocês pousar aqui na minha casa se vocês pouparem a minha família. Foi feito um acordo. Se aquela casa tivesse ali um lacinho vermelho pendurado na porta, esta não seria devastada e a família também não seria morta. Haja vista que o povo de Israel já estava preparado para derrotar todo tipo de fortaleza que existia em Jericó, uma cidade que era protegida por 2 muralhas. Uma muralha externa que tinha 10 metros de altura e uma muralha interna com 6 metros de altura. Cada uma dessas muralhas tinha mais de 5 metros de largura, inclusive as pessoas mais pobres poderiam morar dentro da muralha. Muito bem, o acordo foi feito com Raabe, e o povo de Israel está pronto para tomar posse da primeira cidade. A primeira coisa a ser feita era bloquear a entrada da cidade para que ninguém saísse. Em segundo lugar, o povo deu uma volta ao redor da cidade durante 7 dias. Chegando no 7º dia, o povo dá 7 voltas. E de acordo com a orientação de Josué, no momento em que tocasse uma corneta, o povo daria um grande brado. Um grande grito que gerou um poderoso terremoto e destruiu todas as muralhas de Jericó. Assim, o exército de Israel adentrou a cidade e começou o processo de conquista. Destruiu a todas as casas, com exceção da casa de Raabe, e levou cabo a vida de todos os moradores de Jericó, com exceção da família de Raabe. E agora começa o processo de recolher os despojos. A Bíblia diz que eles retiram prata, ouro, bronze, e esses utensílios foram levados para a casa do Senhor. Josué faz um juramento, dizendo que ninguém poderia levar absolutamente nada de dentro da cidade para o arraial. Este juramento foi quebrado por Acã, da família de Zabde,
pertencente à tribo de Judá. Acã havia levado uma capa bonita da Babilônia, bem como uma quantidade em ouro e prata, e escondeu dentro da sua tenda. Só que logo depois que o povo conquistou Jericó, a próxima cidade a ser conquistada seria o exército de Ai, um exército extremamente pequeno, em que Josué acreditava ser extremamente fácil conquistar aquele povo. Ao passo que, como o juramento havia sido quebrado, Deus não acompanhou o povo nesta conquista e mais de 3.000 homens morreram na primeira batalha. Josué consulta a Deus e Deus disse: há pecado dentro do povo de Israel. Houve um sorteio e esse sorteio caiu exatamente na família de Acã, especificamente na sua tenda. E a Bíblia diz que então Josué vai falar com ele e diz o seguinte: olha, o sorteio caiu em você. Nós temos que verificar se na sua casa está tudo ok ou se há algum problema com a sua família, porque Deus não permitiu que nós vencêssemos a batalha contra Ai. Então nós precisamos averiguar. A Bíblia diz então que Josué descobre e fala com Acã: por que você fez isso? Por que você quebrou o juramento? Assim sendo, Acã foi colocado para fora do arraial do povo de Israel, junto com sua família, e perderam a vida apedrejados. Agora o povo está em condições. Retorna para o vilarejo onde está Ai. Fazem uma emboscada, chamam a atenção dos soldados para que viessem para fora da cidade. E quando eles foram para fora da cidade, foram derrotados pelo povo de Israel e a cidade foi conquistada. Após essa vitória, Josué realiza um pacto com o povo, os Gibeonitas, que por sua vez enganaram os israelitas, dizendo que viviam muito longe deles e que poderiam ficar tranquilos, que não haveriam problemas. Os israelitas até aceitaram comidas dos gibeonitas e fazem ali um acordo de paz. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os gibeonitas viviam bem pertinho de onde eles estavam. E o que é que aconteceu com os gibeonitas? A Bíblia diz que eles foram obrigados a carregar água e lenha para o povo de Israel para construir um altar para Deus. Essa obrigação ela continua até os dias de hoje. Todavia, esse altar não seria um altar para holocaustos, mas um altar simbólico. E, inclusive, o nome da região passou a ser Ed, que em português seria testemunho. Depois disso, Josué vai realizar com o exército de Israel uma poderosa batalha contra 5 reis. Nessa batalha, durante o confronto, 5 reis foram mortos. E então seus exércitos ficaram vulneráveis. Josué e os israelitas adentram uma região e todos os exércitos inimigos se escondem dentro de uma caverna. A Bíblia diz que estava entardecendo. Então Josué faz uma oração para que o sol paralisasse o seu curso e a lua também. E o dia se tornou mais longo, ficou claro durante um período muito maior, para que Josué tivesse condições de, com o exército de Israel, invadir aquela caverna e derrotar todos os seus inimigos. Depois de ter conquistado grande parte da região de Canaã, e Josué já tendo derrotado 38 reis, começa o processo de divisão das terras para cada uma das tribos. E a divisão ficou mais ou menos assim. A leste do Jordão ficaram as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A oeste do Jordão, já dentro de Canaã, ficaram as tribos de Judá, Efraim, a outra metade de Manassés, Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali e Dan. A tribo de Levi não receberia nenhuma parte das terras, porque esta seria responsável pelo cuidado do tabernáculo. Haja vista que a tribo de Levi teria espaço para utilizar em 48 cidades para montar o tabernáculo, para oficiar, para conduzir o povo na prestação do culto a Deus. Além disso, Deus ordena a Josué que estabelecesse cidades-refúgios, conforme está determinado na lei, que está descrito lá em Números e Deuteronômio. O propósito seria para que as pessoas que de repente matassem alguém de uma forma acidental, sem querer, elas pudessem adquirir refúgio em uma das cidades para que não morressem devido à vingança da família. Foram 6 cidades que Deus designou que se tornassem refúgio.
a cidade de Filas, que ficava na região de Naftali, a cidade de Siquém, na região de Efraim, a cidade de Hebrom, que estava no território de Judá, a cidade de Bezer, na região de Ruben, a cidade de Ramote-Gileade, que estava na região de Gade, e a cidade de Golã, na região onde se encontrava a tribo de Manassés. Então, Deus faz essa divisão, prepara toda essa estrutura para que o povo pudesse habitar em Canaã, propriamente dito. E eu ainda gostaria de fazer um pequeno destaque para você. Se você voltar comigo no capítulo 5, Josué está próximo de chegar na batalha contra Jericó. Ele enxerga um homem armado com uma espada e o seu corpo reluzia. A Bíblia diz que Josué se prostra diante dele e pergunta: tu és contra nós ou é por nós? E aquele homem responde: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E começa a conversar. E naquele momento, este príncipe usa a seguinte frase: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. O que eu quero tratar com esse capítulo 5? Nós temos o Senhor Jesus em uma cristofania manifesto nos tempos de Josué. E como é que nós podemos sugerir essa ideia? Em primeiro lugar, dizendo que é um príncipe dos exércitos do Senhor. Porque o Deus Pai é o Senhor dos exércitos. Logo, o seu filho seria o príncipe. Segunda coisa, Josué se prostra diante deste homem. E não há na terra ninguém que possa receber a adoração de um homem. O próprio apóstolo João tentou se curvar diante de um anjo, descrito lá no livro do Apocalipse. E este diz para ele: não faça isso, porque sou servo como tu. Assim sendo, somente Deus poderia aceitar esta adoração. Então nós sabemos que se trata de fato do Senhor. E para completar essa tese, acontece com Josué o mesmo que ocorre com Moisés. Ambos viveram no Egito, então conheciam a cultura egípcia de que toda divindade que estivesse de frente deles era necessário que eles tirassem as sandálias dos pés. E assim Deus fez, assim como Moisés com Josué. E aqui nós podemos comprovar: o Senhor Jesus estava no cerco de Jericó. E ao final da trajetória de Josué, ele relê toda a história para o povo de Israel, prepara o povo de Israel para assumir uma aliança perpétua com Deus, de obediência, de seguir os estatutos, e faz também na região de Siquém a renovação da aliança com o povo. Josué reúne todas as tribos naquela região. Siquém fica próximo da saída do Egito, e lá o povo afirma um concerto com Deus para obedecê-lo, respeitá-lo, servi-lo e estar com o coração voltado para ele todos os dias da sua vida. Logo depois que Josué, juntamente com o povo, reafirma a sua aliança com Deus, este parte para as mansões celestiais e encerra o ciclo de vida aos 110 anos, tendo no currículo: o homem que substituiu Moisés, atravessou o povo pelas águas do rio Jordão, colocou o povo em Canaã, conquistou 31 territórios de toda a região de Canaã. E é claro, eu ainda tenho que te dar um adendo: Canaã gastou-se 7 anos para ser conquistado. E isso só demorou porque houveram momentos em que Josué deu uns vacilos. Houveram cidades, povoados, em que Josué não atacou. E por causa disso, Deus até trouxe mazelas, mostrando para o povo que se realmente desobedecessem a Deus, Deus sempre permitiria que aparecesse um opressor para castigá-los. Eu queria perguntar uma coisa para você: por que será que Deus permitiu matar tanta gente? Será que Deus de fato não ama as pessoas? Eu sei que durante a leitura do livro de Josué você deve ter se perguntado: por que será que Deus permitiu que as pessoas fossem mortas? Eu vou responder para você. Quando Abraão foi chamado por Deus a sair de Ur dos Caldeus e chegar em Canaã, a história de Abraão diz que em cada uma das cidades que eram circunvizinhas e também a região de Canaã, foram locais onde Abraão construiu poços, pequenos oásis, aonde as pessoas passavam ali, davam de beber para seus animais e pagavam um tributo para o dono do oásis, que era Abraão. Como Abraão havia colocado seus empregados
para cuidar de cada um desses oásis, os empregados começaram a criar pequenos povos que foram completamente invadidos e devastados por nações pagãs, por nações impiedosas que invadiam o domicílio de suas casas, devastavam a casa, matavam todo mundo e tomavam posse da terra. E isso aconteceu no período em que Abraão estava vivo. Passam-se os séculos, até que chega o momento de Israel tomar posse da terra que lhes pertencia. Portanto, todo tipo de matança que aconteceu foi autorizada por Deus para que o povo tomasse posse da terra que lhe pertencia. E por que será que este povo não poderia viver junto com o povo de Israel? Porque era um povo idólatra, era um povo pagão e era um povo impiedoso, que não aceitaria de forma nenhuma entregar ou devolver a terra para o seu verdadeiro dono. E foi assim que Deus permitiu que houvesse a matança dos povos, dos gados, e destruísse tudo aquilo que eles tinham e pegasse apenas os despojos para poder iniciar um governo dentro das terras de Canaã. E foi assim que aconteceu no período do homem chamado Josué. E assim nós finalizamos a estadia do povo se assentando em Canaã. Com a morte de Josué, começa um período de governos particulares, digamos assim. Cada uma das tribos passa a ter um governador, um rei, um representante pelo povo. E assim nós entramos em uma nova etapa da história do povo de Israel, que é o tempo dos juízes. Eu conto com você no nosso próximo encontro para a gente conhecer de uma forma mais precisa o que aconteceu no período dos juízes. Até lá!